Beleza. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Beleza, tá? Então, pessoal, o nosso sistema ODSync, ele é mais um sistema da parte da nossa linha de produtos de sync, né? A parte de gestão de obras, ela é mais uma, né? A gente está mudando o nome do DGEL para DSync Frotas, temos também o DSync Evidências, né? A gestão de evidências, e o DSync Obras agora, né? Então, nesse caso, o nosso objetivo ele é fornecer não só o monitoramento, né, mas também fornecer uma solução para que as pessoas possam fazer a gestão das suas ocorrências, né, a gestão das atividades, né, e entregar isso como uma plataforma que a gente possa fazer com que a gente eleve o padrão da parte de segurança dessas operações, né? O nosso foco principal agora, ele foi direcionado para a gestão de obras de saneamento ali, né? Mas ele pode... Oi? Longe. Tá. Mas ele pode ser direcionado justamente a qualquer obra, né? Itinerante é o nosso foco, né? Itinerante é o nosso foco, ou seja, aquela obra pequena, por exemplo, que está acontecendo num local da cidade, depois ela acontece em outro local, né? Ou seja, elas são o foco dele principal nesse momento é para obras itinerantes, né? Certo. Aqui, entrando um pouquinho mais a fundo na questão do nosso mapa de empatia, né? A gente desenvolveu o nosso cliente principal. O DSync Obras, ele é um produto que foi uma demanda de mercado, né? Isso é uma questão que a gente recebeu uma demanda sobre esse tipo de gerenciamento de obras e viu que tinha muito mercado para isso, né? Esse primeiro responsável por uma dessas nossas POCs é o Bruno, né? E a gente já colocou como nome dele da nossa persona e fica muito claro quem é ele, né? E a gente já pensou nesse trabalho do que diz, pensa, vê e ouve, né? O que ele diz? Que não consegue acompanhar de maneira próxima todas as obras, tá? Que utiliza as tecnologias disponíveis, né? Que essa comunicação com terceiros pode ser distorcida, né? E que conta com uma gestão documental desorganizada, além de reclamar de custos de obra, né? Nesse cenário, a gente pensa no sentido seguinte: ele nunca vai conseguir acompanhar todas as obras, primeiro, porque o número de obras sempre vai ser muito maior do que o número de inspetores, né? Ou seja, para fazer um acompanhamento dessas obras, teria que ter uma ou várias pessoas percorrendo todas essas obras, fazendo relatórios, podendo ser, inclusive, até ser mal vistas ou mal interpretadas por estarem fazendo o trabalho de uma fiscalização nesse sentido pelos operários, né? E a comunicação com essas pessoas, né, principalmente porque essas obras geralmente são direcionadas a terceiros, são feitas por terceiros, né, para as equipes de saneamento locais, elas acabam por serem distorcidas, essas informações, ou seja, eu tenho que confiar muito no que os terceiros me dizem, né, e isso nem sempre é verdade, né. Quando chega essas ocorrências de situações arriscadas dentro de uma obra, ainda é feita uma gestão desses documentos de maneira errônea, ou mal preenchida, ou mal organizada quando ela é documentada de maneira correta, e isso acaba se perdendo, né? E todos esses itens, eles acabam por ter um aumento nesse custo dessas obras, ou refazer, porque eu não tenho um fiscal direto para determinar a maneira correta, ou estabelecer padrões de qualidade dentro de uma obra, né? Então, todos esses itens, eles acabam encarecendo, seja contratar mais inspetores, seja obras mal feitas, e isso acaba encarecendo a obra, né? Ou seja, todos esses itens que ele diz acabam encarecendo o custo, né? O que ele pensa e sente, né? Aí, nesse sentido, ele tem essa dificuldade de gerenciar essas obras ocorrendo ao mesmo tempo. Porque se eu tenho 10 obras ocorrendo e eu tenho tempos de deslocamento de 1 hora, quanto tempo eu vou demorar para percorrer todas essas obras? Mas se eu tenho 10, até é possível. Mas e se eu tenho 70, 80 obras? Que, pelo tamanho dos departamentos de saneamento, isso é muito factível dentro de uma cidade ocorrer, principalmente nas maiores, né? Então, isso acaba tendo com poucos fiscais eu não consigo fazer isso, né?
E também, aí comentando uma questão das ocorrências sem provas diretas, né, eu tenho que confiar nas pessoas. E a gente sabe que, às vezes, isso pode ser complicado em cenários críticos, né? Quando tu tem obras no sentido de vamos supor que estava entrando uma pessoa que não deveria estar no local. Eu avisei, mas o cara estava de costa, né? Tem que confiar na palavra das pessoas, mas ela não pode ser uma prova, né, para isso, né? Pensa que a tecnologia está avançando, mas não vê soluções nesse sentido para gestões de obras, né? Ou seja, a tecnologia aumenta, mas os processos para eles são os mesmos, né? E no pior dos casos, precisa ter que colocar uma câmera para monitorar, mas não tem nada direcionado a isso, né? E eles sentem segurança ao trabalho quanto aos acidentes, né? E o desejo que os projetos atendam às necessidades da sociedade e visão dos solicitantes. Nesse sentido, eu dou um exemplo muito claro aqui em Lages do que está acontecendo nas obras. A sociedade não tem uma visão adequada de que as obras que estão sendo feitas no saneamento, elas estão agindo da maneira correta. Para as pessoas, isso parece só que está criando um buraco na cidade, e dessas maneiras a gente acaba, por um bom serviço, a gente acaba tratando por um bom serviço e necessário, a gente acaba tratando como se fosse um serviço, mais um serviço porco do poder público, né? Que muitas vezes não é, na maioria das vezes não é, né? O que ele vê? Vê obras demorarem mais que o normal, vê as ocorrências de acidentes em locais de trabalho, e esses dois eu destaco muito bem, né, nesse sentido, porque muitas vezes pega funcionário onde não deveria estar, pessoas que transpassam as linhas quando elas existem, né, as linhas de proteção ao redor de uma obra, né? Inclusive, se tu olhar aqui, eu estou dando exemplo de Lages porque tem uma obra acontecendo aqui do lado do SCC, aqui na rua. Então, se tu olhar, tem uma fita mal amarrada em alguns lugares e não impede as pessoas de cair dentro de um buraco. Ou quando não arrebentaram já, né? E ele vê que as equipes terceiras, por exemplo, não têm a mesma acurácia que desejariam nas obras, ou seja, material mal utilizado, equipamento com uso indevido, as próprias fitas, como eu comentei, né? E ele também vê o progresso das obras em visitas esporádicas, né? Porque acaba que não tem o mesmo contingente, né? E o que ele ouve? Reclamação de retrabalho de obras, houve relatórios descritos das obras em ordens de serviços, né? Ou seja, ele não tem nada registrado diretamente, né? Ele ouve que o serviço público está tecnologicamente defasado, e houve feedback de pessoas de obras sobre materiais usados, sobre qualificação dos operários, né? Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, dos feedbacks, às vezes as pessoas, tem um só agindo mal e pode gerar problemas com o grupo, tem materiais sendo desperdiçados, e ele não tem essa capacidade de garantir que isso está acontecendo ou não, certo? Aí entrando um pouquinho em resumo, né, na questão do mapa de empatia, né? Quais são as dores deles? Falando dos sentimentos, agora a gente fala das dores mesmo. Falta de comunicação com esses terceiros, dificuldade em gerir problemas diretos das obras, ou seja, o cara, aconteceu uma coisa, ele não vai saber na hora que está acontecendo, né? Inviabilidade dos acompanhamentos de todas as obras, desorganização documental, riscos de processos por funcionários também, porque acaba que o funcionário ele fica isolado, né, da central ou do controle, né? Riscos de processos por pessoas que se acidentam em obras indevidamente locais, acidentaram acessando indevidamente locais de obras. Pessoa que cai em buraco, carro que dá ré em equipamento, em patrola, que mais? Enfim, esse tipo de acidente que pode acontecer, né? As necessidades deles são os controles efetivos, acesso por vídeo monitoramento aos locais, onde eu posso monitorar todas essas obras de um local só, tendo uma câmera ou mais em cada obra, né? Organização das ocorrências dessas obras, a certeza de que se usa o EPI, né? Que a gente vê, por exemplo, volto a falar de ontem aqui em Lages, eu tirei uma foto, não tinha ninguém no EPI, mas quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo, né?
A única coisa que eles estavam utilizando era a galocha, ou seja, cada um estava com a roupa de casa, cada um estava, tipo, não era a questão de sinalização, não tinha capacete, não trabalhavam com luva. Então, esse monitoramento remoto ele também pode ajudar nisso, né? E o envio das imagens captadas de diversos locais para terceiros, ou seja, como eu tenho muitas equipes espalhadas, mesmo que eu tenha um registro, todos eles geralmente têm que me mandar e eu não tenho essas informações centralizadas, que são muitos parceiros, né? Aí, aí quais são os benefícios do sistema de gestão de obras com câmeras corporais? A segurança é a prioridade, né? Proteger as equipes em seu local de trabalho com vigilância contínua, né? Nossas câmeras de alta definição, elas monitoram essas obras em perímetros, ou seja, possibilitando que eles consigam fazer a monitoria dessas obras e evitando invasões, protegendo as equipes e protegendo, inclusive, a companhia desses processos judiciais, né? O controle total e gestão eficiente, ou seja, acompanho o progresso dessas obras em tempo real, eu posso tirar prints, posso tirar fotos dessas obras em qualquer momento que eu queira de maneira remota, né, de qualquer lugar. Com acesso remoto às câmeras, você pode supervisionar o trabalho, garantir o cumprimento dos prazos e gerenciar recursos de forma eficiente. Né? Enquanto o nosso sistema de controle de ocorrências permite ainda que seja registrado os incidentes em tempo real, ou seja, eu vejo alguma coisa acontecer na câmera, eu já tenho como criar um caso em cima disso através da criação de casos rápidos. Né? Ou seja, eu não preciso esperar essas imagens da câmera chegar para mim dentro de uma central para subir essas imagens. E isso pode ser a diferença entre registrar e não registrar alguma coisa. Né? Eficiência aprimorada e otimização dos processos é uma coisa que é muito útil para nesse tipo de cenário, né? É identificar melhorias, otimizar os processos de construção com insights vindos pelo sistema, né? Ou seja, os caras não estão usando o EPI, por exemplo. Já é possibilidade de ter um treinamento sobre isso, sobre a necessidade dos EPIs, né? Sobre a sinalização, entender que em qualquer ambiente de obra ou de construção, a sinalização desses locais é essencial para que isso seja trabalhado, né? E analisar esses padrões para que se identifiquem gargalos de melhoria de alocação de recursos, ou seja, eu posso garantir que o material foi entregue no lugar certo, verificar essa entrega desses materiais, né? E tornar essa execução mais eficiente para o projeto, né? Além do registro visual completo e documental. Ou seja, eu tenho um registro completo de todas as etapas da obra, gerenciando os documentos de forma eficiente, né, onde eu posso tanto incluir numa ocorrência os documentos oriundos da câmera, como ordens de serviço, como fotos, vídeos, PDFs, eu posso incluir a documentação de da equipe, né, seja ela própria ou externa, né? Então a gente pode garantir isso com essa documentação, que essa documentação esteja num local só, aonde essas obras, aonde eu vou precisar delas para garantir que a obra está organizada, né? Por enquanto, tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, Marco. Tá, obrigado. Eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo só a minha tela aqui, eu estou só com uma tela, então qualquer coisa que tiverem de dúvida, qualquer coisa, abre o microfone e peça, tá? Que eu não estou vendo. Beleza. Mapa em tempo real, né? As principais funcionalidades, né? Mapa em tempo real, né? Para monitorar essas atividades. Dashboard com gestão dos ativos, né? A primeira coisa que abre no sistema já é uma dashboard para ver quantas câmeras estão ativas, quantos usuários, qual é o espaço de utilização, casos ativos, usuários e assim por diante, né? Obviamente, a gravação dessas imagens, né? A capacidade de capturar e salvar vídeos em alta qualidade e também a possibilidade de tirar fotos e mandar comandos em tempo real, né? Gestão dos casos e evidências, né, o que a gente já comentou, a gestão desses casos de forma rápida e com geração de relatórios de exportação. Né. Dentro da geração desses casos, a gente tem atividades também muito importantes, que são o tagueamento e as notas
descritivas, né? Eu posso colocar essas informações dentro do sistema de evidências e eu posso também fazer com que que a gente possa fazer um descritivo em cima dela, né? Eu posso fazer esta obra e esse acidente ocorreu dessa forma, e eu posso depois ir armazenando as informações tanto do usuário que pode ter acesso ao sistema como ao gestor desse usuário, né? Ou seja, todo mundo pode fazer essas contribuições, né? E o tagueamento ele também é muito importante na questão das anotações, porque eu posso fazer classificações por isso. Eu quero acidentes que ocorreram por falta de capacete. Eu posso colocar tag acidente capacete e eu posso fazer essa busca. Ou seja, eu posso verificar nas incidências quais foram os acidentes que ocorreram e os registros delas, né? Análise de dados, a utilização da inteligência para análise avançada de dados de vídeo. Essa é uma funcionalidade que nós ainda estamos implementando, né? Onde a gente vai detectar ela direto no sistema de EPIs, né? Ou seja, o órgão vai visualizar essas imagens e vai poder ter uma análise de inteligência artificial para detectar se o perímetro está protegido e se os usuários estão utilizando EPIs, né? Armazenamento em nuvem, naturalmente, o sistema permite um armazenamento de imagens locais, né? Caso a pessoa tenha essa disponibilidade, mas a gente tem a possibilidade de fazer o armazenamento com toda a segurança, com toda a praticidade em nuvem, né? Ou seja, a gente utiliza a Microsoft Azure para fazer esse trabalho, né? Podendo ser qualquer uma outra que o cliente tenha também, né? Que tem outras tecnologias que a gente pode adicionar, né? Que a gente pode fazer a configuração, né? Por exemplo, um FTP para transmitir essas imagens para algum lugar que o cliente já tem esse armazenamento, né? E também tem a possibilidade de fazer o compartilhamento desses casos e evidências, né? Ou seja, eu posso compartilhar para pessoas que estão fora do meu sistema, né? Para garantir isso, para garantir que pessoas que sejam necessárias tenham acesso, sem que eu tenha que dar acesso ao sistema inteiro para elas, né? Upload de imagens de qualquer lugar, como a gente comentou, né? Ou seja, tá errado o Docking Station aqui, mas eu já corrijo. Upload de imagens de qualquer lugar, a gente pega essas imagens, ou seja, além das imagens, eu posso configurar o envio dessas imagens de qualquer local, né? Ou seja, dos meus terceirizados eu posso fazer esse envio dessas imagens, né? Sem que eu tenha que deslocar essas imagens até a minha central. E relatórios operacionais sobre casos, câmeras, agentes, datas de upload, e isso que é um caso principal, né, onde eu posso ter essas imagens e gerar relatórios sobre elas. Os serviços que a gente pode vender para os nossos clientes, né? Instalação profissional e configuração personalizada, né? O suporte técnico 24/7 e treinamento especializado, né? Atualizações regulares, como eu comentei muito, isso é um software 100% desenvolvido pela nossa equipe de desenvolvimento, né? 100%, como eu comentei antes, vamos dizer que ele saiu do nosso sistema de evidências policiais e a gente lançou esse produto de obras, já customizamos de acordo com as necessidades da nossa primeira POC, né, com Águas de Joinville, né, e isso é possível da gente fazer essas customizações desde que atendam às necessidades do cliente, naturalmente, né, e a manutenção preventiva desse sistema também. Aqui eu posso entrar num detalhe muito importante que a gente tem também sobre as câmeras, onde eu posso enviar não só a parte de comandos para a câmera, mas a gente está desenvolvendo, inclusive, atualizações remotas, ou seja, essas câmeras vão poder adquirir novos recursos, né, na medida que vai sendo feita de maneira remota, né? Ou seja, envio de um novo firmware para a câmera, por exemplo, né? Análise de dados avançada e relatórios personalizados, e a gestão integrada de ocorrência para a resposta rápida para a resposta rápida e eficiente. Aqui elaborando essa parte dos próximos passos, né? A gente focou no problema,
customizou uma plataforma de gestão de evidências para atender essa parte de gestão de obras, como um novo produto. Está estabelecendo algumas parcerias e POCs para análise das necessidades, o que ocorreu isso de uma maneira muito eficiente, junto com a nossa parte comercial, com a equipe comercial, né, onde já temos algumas POCs aí sendo desenvolvidas, né, o VIA, que foi feita a primeira reunião e que está sendo feita a segunda reunião na semana que vem. Aqui a Samai de Lages, o pessoal não conseguiu atender nós na semana passada e pediu para ficar para essa semana que vem. E a nossa Águas de Joinville e mais algumas outras que vão sair. Né? Capacitação e treinamento é a etapa que a gente está trabalhando, né, que é proporcionar o treinamento abrangente para a equipe para utilizar o sistema de forma eficaz. Alguém levantou a mão? Eu. Oi. Oi, Marcão, Roberto, tá? Você que não está me vendo. Não estou lhe vendo, mas que bom lhe ver aqui. Tá, primeiro eu queria esculhambar um pouco a reunião, tá? Para dizer que eu estou vibrando aqui com esse produto, né? Boa. Mas qual é a possibilidade de nós fazermos internamente, fazermos no SCC uma POC? Porque o que, vamos dizer assim, tornaria mais efetivo, todos nós participaríamos mais dela. Mais assertivo, né? Uhum. Nós veríamos os defeitos, enfim, nós temos casos de pessoas sem o EPI, né? Caiu o cinto lá de cima da torre na cabeça do cara. Sim. Tá, enfim, o cara ficou paraplégico, ficou tudo, o cara pode pensar, e nós, além das questões financeiras, toda a questão que o cara era um parceirão nosso aqui, né? Claro. Funcionário nosso e muito querido e tal, que era o Feudal. O pessoal mais antigo aí sabe o que eu estou falando. Então, e exclusivamente porque não estava sem capacete embaixo da torre. Sim. Né? Então, eu acho que nós deveríamos procurar, viu, Laírton? Procurar jogar força nisso para nós fazermos dentro de casa. Né? Já outros produtos nossos, que nós também já podíamos usar, porque é só usando que a gente aperfeiçoa. Né? Eu vejo pelo foto que eu tenho no carro, né? Eu tenho com a minha assessora aqui, enfim, com a minha turma, eu tenho coisas que eu não consigo fazer. Mas, de qualquer forma, até eu não conseguir, faz parte do aprendizado nosso. Exatamente. Tá? Só para estar falando nesses POC, e eu acho que seria importante nós utilizarmos nós. Perfeito, doutor. Na verdade, acho que foi na semana passada ou retrasada, o Jacques me corrija, nós comentamos em fazer uma POC de 2 câmeras dentro da parte da tecnologia, né? Isso não evoluiu devido à nossa correria, na verdade, nessas semanas. O Jacques está na reunião, ou Jacques? Sim, estou aqui. Perfeito. Tá. A gente alinhou, sim. Alinhou. Foi semana passada e nós não marcamos a data da POC. Isso. Até para a gente esperar o lançamento do produto. Sim, não, perfeito, é isso mesmo. Aqui a explanação, né? Isso. Se o Jacques está no grupo, eu não tinha visto, tá? Se o Jacques está no grupo, vai funcionar, né? Podemos ter certeza de que nós vamos efetivamente colocar isso para funcionar. Exatamente. Então, okay. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Devido a essa correria aí, não deu para fazer, mas vamos tentar acelerar isso para a semana que vem, a gente já iniciar esses trabalhos aí. Mais alguma coisa? Alguém quer aproveitar? Posso continuar? Beleza, vou continuar. Na capacitação e treinamento, a gente já comenta nessa questão de proporcionar esse tipo de treinamento, né, de proporcionar esse lançamento, mas também tem a parte de capacitação nossa da equipe de tecnologia, que já foi feita a parte, como eu comentei alguma coisa, né, e também arquitetos e comercial, porque precisam da ferramenta instalada, precisam estar tendo a possibilidade de apresentar ela, ter essas informações
disponíveis para que eles acessem, para que eles vejam, inclusive, deem feedbacks do que o cliente em apresentação está perguntando, está vendo, e isso é importantíssimo para a evolução dessa ferramenta, né? E as etapas para o lançamento, né? Estabelecer as atividades ainda pendentes para o lançamento, com o projeto de materiais comerciais e modificação de alguns materiais que já existem e são utilizados pela gestão de evidências, né? Como manuais, aí, como os descritivos, datasheet, essas coisas alguma coisa consegue utilizar e a outra não consegue, precisa fazer nova, né? E lançar e prospectar, né? A prospecção pelas equipes de SDR comerciais, junto com as reuniões dos arquitetos, né? Então, todas essas etapas a gente está percorrendo elas, né? A gente quer... Ô, Marcos, agora que eu vi, só faltou uma aí, que é vender, né? E mais importante, é isso aí. Vender, é isso aí. Então, essas são as etapas que a gente precisa, né? E contamos com todos vocês aí para cumprir todas elas. Eu só quero deixar, antes de avançar, né, um agradecimento aí a toda a equipe de desenvolvimento, a toda a equipe comercial, toda a equipe de arquitetos, a tecnologia também, para todo mundo aí, né, que ajudou nesse processo até agora, né, que a gente vem sendo bem munido de informações. A gente tem uma equipe que é muito F, para não dizer, de desenvolvimento, né, para não falar palavra feia, né, mas muito F da equipe que fez todo esse sistema, que veio de uma maneira muito ágil trabalhando nisso. Então, só faz com que a gente tenha mais motivação para isso, né? Aqui um pouquinho, voltando para a apresentação, dos equipamentos compatíveis nesse momento, né? A câmera SS1, né? Aqui falando em si o que elas fazem dentro do sistema, né? As gravações em alta definição, as gravações com geolocalização, gravação de áudio, todos esses itens que a câmera faz, só que ela faz offline, né? Ela faz a gravação na hora e depois o operador tem que ir lá e colocar numa docking station ou subir essas imagens através do próprio computador e elas vão ficar disponíveis, né? A SS4G, ela já tem as imagens em tempo real, tem a localização em tempo real, comandos na câmera em tempo real, ou seja, eu consigo até chamar a atenção dos caras lá de uma maneira que ou tirar fotos, ou fazer criar os casos rápidos utilizando as imagens dentro dela, né? Além das funções de gravação offline que a SS1 faz, né? Os suportes que a gente está elaborando, até uma coisa que eu estou devendo para o Hamilton, aí, não sei se ele está na reunião, mas a gente está fazendo, a gente tinha uma grande dificuldade nessa questão dos suportes das câmeras. Nós encontramos um parceiro muito próximo aqui de Brusque, de Timbó, desculpa, né, que é a Rapina, que faz equipamentos, inclusive, para Invictus, que é uma grande empresa de materiais de tipo bélico, etc. Mas nós vamos fazer suporte para cone, suporte para capacete, para colocar a câmera em cima do capacete, né? O suporte peitoral e o suporte veicular, né? Caso tenha alguma outra necessidade de suporte, a gente pode sim elaborar, tá? Esse suporte que eu coloquei, por exemplo, aqui, ele é um suporte de cone simples, né? Ele é um suporte que eu posso colocar placa, eu posso colocar um bastão com alguma sinalização, né? Só que a gente vai customizar ele para adequar a nossa 4G, as nossas câmeras, no caso, né? Ou seja, então, é possível a gente fazer customização desses materiais também, né? As docking stations compatíveis, né? São a DS12, que é a computadorizada, mas a gente... Oi. E suporte para instalação em parede? Por exemplo, o cara tem uma obra e quer fazer a manutenção em um local dentro de uma empresa dele. Não tem como a gente fazer? A parte do suporte de cone, ela corresponde a duas partes, né? Uma que é a de encaixe no cone e a outra que é onde a câmera fica presa. É bem possível da gente trabalhar com esse suporte junto para fazer essa instalação, não precisa. Mas a gente pode nomear também como suporte de parede. Isso. Mais alguma pergunta? Podem perguntar. Não,
Eu tenho algumas aqui, mas eu vou deixar passar tudo, para ver se tu não, já não vai apresentar, né? Tá, perfeito. Marcão, Oi. Marcão, para mim, para mim me situar, tá? Muitas vezes eu fico imaginando e tal, e voo um monte, e na realidade não é bem aquilo. Uhum. Essas câmeras, elas têm o Video Analytics, a questão do CPI, ela verifica por si? Não, doutor, ela vai verificar no servidor. No servidor, sim. Sim, ela vai fazer o streaming em tempo real, ou a imagem vai ir para o servidor vai analisar. Essa parte ainda está em desenvolvimento, né? Mas ela vai sair sim. Tá, mas tá no roadmap ali. Mas esse roadmap, veja bem, que isso é fundamental. Sim. Né? Se nós quisermos só colocar uma câmera lá e na obra, olhando os 500 que saem, enfim, e ver se eles estão com EPI ou não, já é, vamos dizer assim, mais de meio caminho andado. Agora, ela teria que fiscalizar por ela. E quando aparecer alguém sem capacete, por exemplo, tá? Pode ser que eu esteja sonhando, tá? Mas aparecer alguém sem capacete, toca o alarme lá na construtora do cara. Sim, lá entendi. No hospital, né? Entendi. Só isso, porque o que nós temos que preocupar também, não adianta nós termos 1000 coisas, né? E enquanto que só o capacete e a luva, vamos dizer, que a gente consiga fazer em Video Analytics, só para verificar isso, já justifica plenamente o uso, enfim, a compra da câmera, né? A compra do serviço, aliás. Sim. Tá? Então, se nós tivermos só isso, só capacete, luva, só capacete, e uma câmera lá na entrada do troço, tá? Já justifica plenamente, né, a compra. Mas daqui a pouco nós temos 50 serviços, mas não sendo uma maneira efetiva, daí tem que ter o custo-benefício para o cara. Claro. Não, perfeito, doutor. Marcos, só para comentar, né, essa questão da integração do analítico e DPI, a gente está analisando, né, já analisamos alguns, né, mas, e está no roadmap, né, ele vai ser integrado à ferramenta para as próximas versões, né. Nesse momento ela está bem focada, né, assim, é bem importante a gente ter essa ciência, né, esse produto ele é muito focado em obra itinerante, que é aquela obra de utility, né, que o cara vai lá consertar uma tubulação que rompeu, vai consertar o pavimento, ele vai fazer um reparo, ele vai fazer um corte de energia, ele vai fazer uma instalação de energia, ele vai fazer um reparo numa fibra ótica de provedor, principalmente isso hoje é a maior dificuldade, né, nesse foco inicialmente, por isso que a gente está usando a Bodycam para fazer isso, porque ela é uma câmera móvel, né, você vai deslocar ela para um lado para o outro, você faz a gravação, não é tanto para obras estáticas, né, obras de longa duração, que o cara vai ficar lá, vou construir um armazém, vou construir uma casa, vai ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano lá de obra, vou construir um viaduto, não seria tanto, assim, é bem focado, né, é importante que a gente tenha essa, inicialmente, assim, depois ele pode avançar para várias coisas, mas é importante, sim, que a gente saiba que o foco qual que é? Você tem obra itinerante, você tem obra que fica pouco tempo lá naquela obra, normalmente essas obras sanitárias de Joinville, Semasa, todas que a gente está conversando, eles vão lá, fazem o reparo, um dia, no máximo 2 dias, tal, e aí vai para a próxima, né? Então, por isso que ela é extremamente eficiente, por isso que ela está usando, neste momento, a Bodycam. Depois, o dispositivo de coleta de imagem, ele vai se integrando vários outros dispositivos, né? Mas nesse momento ele está bem focado, né, com essa missão de resolver essa dor inicial, né, do deslocamento. E tem bastante coisa, né, que pode ser integrada. O doutor Alberto falou bastante, é importante a gente não querer integrar tudo ao mesmo tempo, né, até foi comentário, né? Então, assim, claro,
O EPI é a prioridade, né? O uso de EPI é a prioridade, né? A gente está buscando, viu algumas ferramentas, e, claro, vai ter que achar algo que seja viável em termos de custo-benefício, né? E que seja tecnicamente. Mas só nesse levantamento de célula você já vê em quanta coisa o quanto esse produto pode evoluir, né? Ele está nascendo com o conceito, vou começar resolvendo uma dor. E depois a gente vai junto com o usuário, né? E o X aí, desenvolvimento com o usuário, a gente vai evoluir ainda mais, né? Perfeito, perfeito. Isso é mesmo, Laírton, bem o que tu disse, tá? Doutor, uma outra observação que eu queria colocar é que atualmente as câmeras, as bodycams, a gente tem visto algumas câmeras surgindo com o analítico interno delas, tá? Mas ainda longe do mercado nacional, tá? Vi uma ou duas na China, né? O conceito de colocar uma câmera fixa para fazer essa parte de geração de EPIs direto e daí elas mandarem para o sistema esse alerta, ele só vai ser possível sem streaming, né? Daí só streama quando abre, só vai ser possível utilizando câmeras fixas nesse momento, né? E daí, como o Laírton comentou, isso ainda está no roadmap aí para os próximos meses. Mas essas câmeras fixas podem estar acopladas ao nosso software normal. A ideia é essa mesma, tá? É um streaming RTMP, né? Um RTSP. O senhor que é um pouquinho mais técnico também, né? Ele é um streaming e daí ele vem como metadado essas informações e alertas. Então, é possível de gerar eles, enviar e tratar no sistema, né? Mas, nesse momento, a gente está trabalhando principalmente com foco nas obras itinerantes. Para mim, essa explicação do Laírton também aí, a questão da utilities e a questão da obra móvel, né? Uhum. É muito importante até para a gente focar, né? Claro, perfeito. Porque o custo-benefício de uma câmera fixa, pode botar uma câmera fixa lá e se o nosso software gerencia, tudo bem, mas o grande negócio é a móvel mesmo, é a utilities. Até porque toda câmera com inteligência que ela é fixa, ela demanda de energia externa, demanda de outras fontes, então não é uma coisa que se vai colocar direto sem um custo elevado para tornar ela móvel. Né? Perfeito. Mais alguma observação, pessoal? Tudo bem? Continuando? Beleza. Falando um pouquinho das docking stations, a DS12, computadorizada de 8 posições, também é compatível, mas o nosso foco é na DS4 e na DS2, que são computadorizadas, que não computadorizadas e que necessitam de um computador para serem conectadas. Né? Isso diminui o valor, né, da alocação desses itens e fortalece a possibilidade de uso. Né? Valores de kits, né? Onde a gente tem licença, chip, bodycam, né? E o suporte, que eu ainda não tenho os valores, que a gente ainda está nessa parte do desenvolvimento ali, como eu comentei, que vão ser passados, acredito que até a semana que vem aí. Né? Licença, R$ 59,90. O que contempla essa licença? Uma licença de câmera, mais 150 GB de armazenamento em nuvem. Né? O número de licenças multiplica o espaço armazenado. Ou seja, se eu tenho 4 licenças para 4 câmeras, e eu tenho, eu vou somar o espaço delas em giga, ou seja, eu vou ter 600 gigas, né? R$ 239 mensais e 600 gigas, compartilhado entre as câmeras. Ou seja, se eu estiver usando 2 câmeras, eu posso utilizar os 600 gigas. Se eu estiver utilizando 3 câmeras, uma câmera, eu vou ter esse espaço compartilhado entre as 4. Né? Chip de dados. Chip de dados de 10 GB, 20 GB e 100 GB, né? Para as necessidades do número de horas e os valores desses chips. A tendência é que esses chips baixem, o valor desses dados baixe um pouco. Que a gente está procurando alguns fornecedores aí que tem uns chips de 100 GB um pouco mais em conta para a gente poder fazer esse item que não é uma coisa que a gente pode controlar, mas um pouco mais barato, né? Esse valor, Marcão, é o custo para
para o nosso cliente ou custo para nós? Esse é o custo que é para o cliente. Para o cliente. Só para reforçar, né, que depois para o pessoal de vendas e pré vai ter um treinamento mais específico, né? Isso. Mas a questão aqui sempre, a precificação, ela está associada ao que ele vai utilizar de espaço. Quando a gente está falando de armazenamento, é o quanto de espaço que ele vai usar em cada câmera. Isso é determinado pelo tempo que ele vai manter as imagens lá gravadas. Então, o cloud, né, o Azure lá, o armazenamento em nuvem, é por espaço que ele vai usar. Então, a princípio, o padrão do produto, 150 GB de armazenamento. Então, se ele tem 10 câmeras, ele vai ter lá 1,5 TB, que é 10 vezes 150, que pode ser usado, uma câmera usar 200, outra 100, outra 50, outras 250, né? Ele vai ter essa alocação de espaço lá, né? Isso vai corresponder a quanto tempo, né, de armazenamento? Em torno de uma semana, né, mais ou menos que foi o cálculo, né? Em torno de uma semana, 6 horas por dia de gravação. É isso, né, Marcos? Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, assim, agora eu quero deixar 30 dias as imagens lá. Então, isso aqui dá mais ou menos 30 horas. 150 gigas é mais ou menos 30 horas. Em torno de 5 gigas por hora. Então, a gente sempre na pesquisa, lá na identificação do cliente, a gente vai ver quanto tempo ele quer armazenar. Eu quero que essas imagens fiquem lá 30 dias. Quantas horas por dia você vai gravar mais ou menos? 5 horas. Aí você vai fazer a conta para chegar aqui na determinação do espaço. Então, a princípio, são 30 horas de gravação que vai ficar lá. Aí não é por tempo, é por horas. É por espaço que vai ficar lá. E o chip de dados também depende do perfil que ele vai querer usar, né? Então, aqui a gente está colocando 3 opções, 10, 20 e 100. Depois pode ter outros, a gente pode estar, dependendo aí do que o mercado oferecer, o chip ilimitado ou não, isso a gente vai adaptando aí e dependendo da necessidade do cliente. Então, o Marco mais ou menos colocou aqui uma estimativa de quantas horas de streaming. Streaming é a transmissão, porque a câmera ela pode estar só gravando, isso armazenando no cartão de memória dela, ou ela pode estar gravando e transmitindo ao vivo para uma central de operações. Hoje, a Água de Joinville, ela grava e transmite ao vivo. Então, aqui é o tempo que ele vai usar de transmissão ao vivo no mês. Então, um chip de 100 GB, normalmente, vai dar em torno de 60 horas de transmissão por mês. Mas isso só se ele quiser transmitir online. Se ele quiser só gravar a imagem para ter essa imagem, ele não vai ter esse custo aqui do chip. Perfeito. Inclusive no preço da SS1 não caberia o chip de dados, né? Se o cara vai só gravar lá e vai trazer para a central para fazer o armazenamento da gestão, não cabe o chip, né? Bodycams, SS1 e SS4G, os valores de Proteus são esses, né, que a gente colocou. Docking Station, a DS12, o valor de Proteus também. A DS4 e a DS2, elas são essas que eu comentei do modelo dessa pequena de 4 posições, né? Então, a cada 4 câmeras precisa de uma dock dessas, né? Podendo colocar mais docking stations no mesmo computador, né? Isso é R$ 91,64 mensal. Ele é um valor bem em conta mesmo, se tu considerar pela dock computadorizada, então faz a diferença selecionar, optar pela dock de 4 posições. E até porque, assim, dependendo dos casos, a gente notou que pode-se ter uma câmera ou mais por obra, né? Mas as equipes, geralmente, ali no caso da Águas de Joinville, que foi o nosso primeiro caso, foi colocado uma câmera na obra, né? Aí, eu posso colocar uma câmera por obra. Se eu tiver 4 obras, eu coloco uma câmera por obra e ele vai trabalhar tranquilamente, né? E essas câmeras podem revezar se eu quiser colocar mais câmeras em cima dela, desde que o descarregamento seja feito em momentos diferentes, né? Materiais de sync obras, a gente tem uma previsão O Marcos, só para fazer um comentário, só volta na tabela de pressão, assim, para a gente ter uma noção, né, hoje, para uma empresa ter uma fiscalização dessa obra, né? Então, o cara está lá na rua, lá, distante da sede, está fazendo uma obra lá,
para ele ter uma fiscalização que vai ficar transmitindo um stream daquela imagem, da obra que ele está fazendo, né? Ele vai ter um gasto mais ou menos aí de 450 a 500 reais por mês por câmera. Se ele tivesse um fiscal, que a gente estava falando, né, comparando com o fiscal, olha quanto seria o custo, né? E o fiscal não conseguiria estar em todas as obras o tempo todo. Mas o custo adicional que a empresa teria, então, ele está substituindo, né? Ele está trazendo uma economia muito grande, né, para a empresa em termos de fiscalização. Além de que ele fiscaliza full time, né? Ele tem a informação o tempo todo. O fiscal vai passar lá meia hora, uma hora, vai ficar, vai olhar, depois vai sair. Então, aqui, se a gente olhar isso em termos de economicidade para as empresas que têm esse problema, que têm essa dor, e é uma dor muito, muito latente, né? Todo mundo que a gente conversa nesse segmento tem essa dor. Então, você imagina isso como um benefício gigante, né, para as empresas. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que sempre comparar o que a gente está trazendo de benefício para ele, né? Não olhando só a questão, quanto vai se custar, mas o que eu estou trazendo de benefício. Então, é extremamente econômico para a empresa fazer essa fiscalização com esse modelo. Perfeito, perfeito. Esse eu acho que é o melhor argumento de venda possível, né? Materiais comerciais a gente vai estar disponibilizando aí a partir do dia 5/2. Não, seria 2/5, perdão, eu inverti aqui. 2/5, né? Através do link do Digel, do GDP, né? Que é da gestão de documentos ali, que vai ficar disponível para vocês. Naturalmente, eu vou informar cada vez que a gente vai adicionando o material ali do grupo da Ditec, mas uma previsão base ali de tudo do que vai sendo concluído a partir do dia 2/5. Só está invertido. Próximos passos e contato. Vemos uma grande dor e podemos ajudar. Não vamos deixar a segurança e o projeto dos nossos futuros clientes ao acaso. Vamos fazer eles entrarem em contato conosco o quanto antes e descobrirem como a nossa solução de gestão de obras pode transformar suas construções. Estou lendo porque é justamente isso mesmo, né? É entregar segurança, eficiência, gestão integrada e controle dessas ocorrências, né? Para que a gente possa sanar as dores deles através do nosso produto. Aí algumas palavras, né? Caso o pessoal utiliza muito, principalmente o marketing do solicitor, né? Algumas keywords para que isso seja entregue para os clientes, buscado aí fazer os materiais em cima delas. Pessoal, de maneira geral, é isso, né? Essa parte da apresentação. Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Então, eu queria entender de vocês se tem alguma sugestão antes de passar para a parte da apresentação, né? Eu queria entender se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa do tipo. Jacques, vamos começar. Ô Marco, dúvida rápida. Eu sei que em outro momento vai ser feita a questão do treinamento mais técnico, né? Mas só uma dúvida, como é que seria a interface do cliente, eu me colocando no lugar do cliente, né? Aonde eu configure as minhas necessidades de curadoria. Eu sou uma empresa SAMAI, né? Ou eu sou uma RGE do Rio Grande do Sul, que nem a gente viu lá, eu tive um papo ontem com o pessoal lá. Eu vou fazer a curadoria de EPIs, ou eu vou fazer curadoria do tipo de material utilizado, né? Como é que ele configura isso? Ou isso vem no pedido e a gente faz a configuração e só entrega as câmeras para eles? Desculpa, não sei se eu me fiz entender. Desculpa, Jacques, eu não entendi. Tu está falando dos analíticos? Isso. A parte do analítico. O cliente ele compra esse nosso novo produto, mas ele quer fazer algo específico, então ele lida com altura, vamos lá, que nem o Dr. Roberto citou, né? Ou ele lida com a parte de água e precisa da galocha, né? Ou da joelheira, enfim. Como é que ele configura, como é que ele solicita para nós isso? Isso vai ser solicitado, tá? Ainda está no roadmap para desenvolvimento, como eu comentei, né? Mas isso vai ter que ser solicitado e ativado por nós, tá? Determinadas câmeras vão ter essa função, né? E o treinamento sobre as funções de EPI, né? Ele é feito justamente item a item, né? Vamos supor assim,
o treinamento de EPI, eu quero que essa câmera visualize EPIs. A gente vai ter o treinamento dessa parte de EPIs e a gente vai disponibilizar ela, né? Na sequência, e ele vai poder marcar essa opção dele querer isso naquele momento na transmissão ou não, tá? Ele vai poder marcar, mas a gente vai configurar a disponibilidade para ele. Como o espaço em disco, por exemplo, entende? Chega lá numa hora, o Marcinho pega, abre a tela da empresa, né? Das configurações da empresa, e ele marca hoje quantos gigas ele vai ter de armazenamento, né? Então, ele vai habilitar ou desabilitar essas funções para o cliente. Não sei se foi isso que tu me perguntou. Hoje, é importante, né, Marco? Hoje não está disponível essa identificação. Hoje não está disponível. Está no roadmap. O sistema não faz o analítico, ele não identifica, ele não vai dizer, ó, tá sem capacete. Essa é um roadmap ainda, não, assim. Importante para a gente, na hora de divulgar, de vender esse produto para o cliente, a gente ser bem assertivo quanto a isso. Uhum. Então, ele vai dar a informação, vai dar a imagem. Hoje, quem faz esse monitoramento é o cliente. Sim. O cliente que analisa a imagem, é o cliente que vê se está usando ou não. A nossa expectativa, e a gente já está olhando, né, ferramentas para isso, é incorporar isso na ferramenta no futuro. Ter essa opção também de fazer essa identificação automaticamente. Aí também depois ele vai ter pode incorporar em todas as outras câmeras também, mas... Não, e tem essa, como o Naito comentou na questão do desenvolvimento, ainda está em desenvolvimento, tem várias possibilidades, várias maneiras de se fazer isso, né? Eu posso determinar por número de licença, eu posso associar uma câmera, só que daí é questão ainda de roadmap. Né? Perfeito, está entendido, está entendido. Nós só temos que cuidar, né, eu estava focando com a questão do analítico de vídeo. Uhum. E, na realidade, ela é muito útil, ela é um baita produto, sem isso. Sim. Sem isso, né? Então, é melhor a gente entender isso como uma coisa lá na frente e vender sem o analítico de vídeo, né? Vender a fiscalização em si. Sim. É bastante importante isso para nós não prometemos o que nós não vamos poder entregar. Por isso que eu deixo bem claro, qual que é o produto. O produto é produto para utility que usa obra itinerante de curta duração, que tem essa dificuldade de monitorar. Não é obra complexa, de longa duração, que daí o cara põe uma câmera fixa lá e monitora de outra forma, né? Esse é bem para... Não tem um produto que atende essa dor. Ou tem acho que tem uma empresa no Brasil que tá vendendo isso, né? A gente está entrando num mercado hoje que está bem pouco prospectado, bem pouco atendido. Então, depois sim, a gente vai fazer várias melhorias no produto, né? Mas agora a gente já quer ocupar o espaço no mercado, né? Tem bastante demanda, né? Então a gente vai ocupar com esse perfil, né? Com esse perfil. Depois que a gente já está lá no cliente, a gente vai vendendo aí. Aí a gente entra sempre no conceito, né? Todo aquele conceito que a gente vai desenvolvendo de upselling, de cross-selling, né? Aí a gente começa a fazer bem isso. Então, e olhando sempre, né, as empresas aí de sucesso, tem uma das coisas que eles falam é foco, né? Você tem que ter foco. Então, a gente vai ter o foco, nós vamos vender para esse, cara. Não vamos prometer o que a gente não vai entregar, mas tem um cliente para esse produto. Tem um cliente para o produto. Então, nós só temos que trabalhar esse cliente. Então, não adianta nós oferecer para quem constrói prédio, que vai ficar 2 anos, 3 anos em obra, não é para esse, né? É para quem se desloca, né? Para quem tem a gente vê nas ruas o tempo todo, né? O Marco citou o exemplo aí de Lages, né? E aqui agora de manhã, a minha chegada aqui, tinha uma fila tremenda aqui na de Mar Gonzaga aqui, porque tem um buraco ali que eles estão consertando. Então, ali no meio da pista, não tem ninguém monitorando, não tem nada. Então, assim, todo dia a gente passa por buraco na rua, passa por companhia elétrica fazendo manutenção, né? Fazendo instalação, os provedores de internet, as operadoras, sempre mexendo em fibra na rua, né? Sempre sem supervisão, né? Então, é para esse público hoje que o produto está direcionado, né? Perfeito, é isso mesmo. Mais alguma dúvida? Beleza. Então, vou passar para a parte da nossa apresentação.
Só um segundo. É agora que vai fazer ao vivo? O Williams está aqui, conectado aqui, a reunião inteira, se exibindo aqui com a câmera dele, com o sistema dele. Eu estou vendo que eu tinha ligado uma câmera aqui. Não, é impossível. Já tem bateria, ele já viu aqui. Acabou a bateria? É, tá vendo, rapaz? Olha só, cara. Ainda bem que o nosso vendedor já estava conectado aqui, já alertou, ó, tá sem bateria a câmera dele. Alguém pode ligar a de vocês aí, fazendo favor? A nossa aqui tá ligada aqui na sala, mano. O Williams ligou aqui a dele, ó. Tá conectado, né? Ela estava até agora, caiu a conexão, perdeu das duas. Mas é exibido esse William, né? Mas, O pessoal do Dev aí, me socorram. Alguém tem uma câmera aí conectada? Já estou socorrendo. Aí, ó. tô ligando a minha também. Ei, Marco, esse teu time quer te derrubar, né? Ninguém conectou para tu não ter a saída, eles querem te expor, né? Não, o que eu... Ó, mas tu vê, para te ver como a equipe é boa. O Cássio já tinha oferecido, antes, agora há pouco, eu tinha visto que tinha 2 câmeras ligadas ali, foi o Williams e a Priscila já veio correndo com a câmera. Isso aí representa união, aí. Wi-Fi connected. Ó, Wi-Fi connected, para mim já apareceu uma câmera aqui. essa do Williams aqui. Já conectou aqui. Foi na janela lá, foi na janela para aparecer uma outra imagem. Mas não pega por causa da tela. Aquela tela branca ali tá. só aparece a parte branca. Aí, bota de lá para cá daí. Cada lado. Isso aí. Tá. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Ô Marco, Sim. a S901483. É essa aí. Só ela ainda não pegou GPS, mas está aqui ela. Tá, pessoal, eu vou apresentar, então, essa parte do gestão de evidências aqui, né? Onde a gente já entra numa tela inicial, ela já tem toda a dashboard contemplando o que tem conectado, quais são os dispositivos, quais são os agentes, quantas unidades tem essa corporação. Esse é um ambiente de teste da Ditec aqui, né? Então, a gente tem o total das ocorrências que ela tem os perfis de usuários, para ver o que eles podem cadastrar, podem não cadastrar, ou está permitido. Então, enfim, ela tem as principais necessidades da pessoa para ela visualizar como é que está o ambiente dela, né? Aqui, inclusive, a parte do espaço em disco, quanto ela está utilizando, e algumas notificações do que está sendo enviado, do que não está sendo enviado, do que ela recebeu, enfim, né? Todas essas atividades. Aqui na parte de cima à esquerda, a gente tem os itens do menu, né? Ou seja, monitoramento, os usuários do sistema, próprias unidades que ele pode cadastrar, ou seja, nesse caso, eu vou começar pelos usuários aqui, né? Na parte dos usuários, eu posso cadastrar todos os usuários, ver quais estão cadastrados, quais unidades eles pertencem, né? Aqui a gente tem um monte de usuários de teste, né? Enfim, além disso, a gente pode exportar, pesquisar, né? Eu posso fazer o download desses itens em PDF, Excel, posso excluir usuários. Naturalmente, eu posso fazer tudo isso porque eu tenho perfil administrador, né? Um usuário comum poderia não ter acesso, nem ter acesso a isso, ele poderia ter acesso só ao monitoramento, se quisesse, né? Dentro de um local de operação, né? Aqui a gente trabalha com unidades. O que são unidades? São segmentações de uma operação. Vamos supor que a unidade geral aqui, para o pessoal que está em Lages, seja a Semasa. O pelotão A, ele vai ser a empresa número 1 que faz a obra, a empresa número 2 que faz a obra. Eu posso determinar esses acessos para essas pessoas para que elas somente insirem suas imagens, visualizem as suas imagens, né? E elas não precisem ver as imagens dos outros, né? Então, eu posso ter vários, ou eu poderia ter, por exemplo, mais um comando geral, né? E ter embaixo disso uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C,
né? Então, eu posso fazer uma separação dessas unidades de acordo com a necessidade do órgão, né? Eu posso, e isso aqui a gente pode separar bastante, né? Pode criar várias subunidades aí para que... O Marco, até só para a gente simplificar, para o pessoal entender, normalmente essas obras são executadas por terceiros. Né? Exatamente, isso como eu comentei. E cada empresa terceira tem várias equipes de obras. Né? Perfeito. Então, ele vai ter aqui, lá, por exemplo, seja a Água de Joinville, ela vai ter lá a empreiteira A, a empreiteira B, a empreiteira C e as equipes embaixo ali. Então, ele pode gerenciar. Quem é da empreiteira A não vai enxergar nada, né, da imagem da empresa B e tal, ele consegue separar, por isso que tem todo esse escalonamento de acesso e unidades aí, né, que facilita para a gestão dele, né? Eu vou, perfeito, Laírton, eu vou acelerar um pouquinho nesse sentido, porque o treinamento técnico vai ser na semana que vem, né? Obrigado. Perfis, a gente pode determinar quais são os perfis de usuários que eu quero ter, né? Ou seja, eu posso monitorar isso através de se o cara vai só acessar as imagens, se o cara vai visualizar, enfim, né? Classificações. Aqui eu tenho como homicídios, tráfego, essas coisas assim, mas aqui seria uma parte da... Deixa eu só abrir uma nova janela aqui, que eu vou dar um exemplo real da utilização. Aquelas informações lá são do módulo de evidências do módulo de evidências. Segurança pública. Isso, exatamente. Agora é o módulo que aí tem homicídio, roubo, lá tal. Obviamente, essas obras não contemplam tipo de obra homicídio, tipo de obra roubo. Aqui vai ser outro tipo de ocorrência. Porque daí fica até fica mais adequado, né? Aqui, vazamento de ramal, troca de ramal. Esse aqui é de uma POC real que já está acontecendo, né? Vazamento de esgoto, vazamentos ocultos, vazamento de rede, e não homicídio, latrocínio. Então, cada empresa vai adequar aqui, né, a sua exatamente. descrição, né? Conforme ela nomina as obras lá dentro, vai ser criado o ambiente dele, né? Exatamente. Se ela pode criar as classificações, e se quiser, a gente pode importar para elas, né? Se o cara quiser fazer, vazamento de cavalete, enfim, melhorias, né? Ele pode classificar da maneira que ele quiser, né? Uma elétrica pode colocar lá instalação de transformador, ampliação de rede, corte de energia, poda de árvore, ele vai classificando lá para ter o adequado para o ambiente dele, né? Perfeito. Ocorrências. Aqui é quando acontece uma ocorrência, por exemplo, sem capacete, equipe sem placa, daí qual foi a classificação, qual foi a data dela, qual usuário que criou, né? Aqui até para mostrar, né, isso aqui é real, né? Foi eles que fizeram, né? Isso. Então, no monitoramento aqui, eles viram que tinha um trabalhador lá sem capacete. Eles monitoram, lá está na central de monitoramento, então ele viu, tem um colaborador lá que está sem capacete. Então, ele já anotou no sistema sem capacete. Tem uma ocorrência de sem capacete. Tu vai puxar a imagem aí, Marcos? Aqui é um PDF, aqui é um PDF. Tem um PDF. Então, está dizendo, ele já colocou uma não conformidade lá para ele, dizendo, ele estava trabalhando sem capacete. No futuro, se pretende que a própria câmera faça esses alertas. Né? Mas, nesse momento, ele vai lá e cadastra. Ele enxergou isso, ele relaciona depois, na hora, tem lá o sistema deles lá de penalidades, a empreiteira por não cumprimento das regras, né? O Jacques lembra bem o que a gente passou ali para fazer a instalação da EGEA, né? Quantas exigências eles fizeram, né? De adequação de sinalização, uso de EPI, identificação dos veículos, mapeamento da rua, negócio. Eles trabalham com bastante exigência, né, para quem vai trabalhar. Mas esse arquivo que ele fica ali, normalmente seria o vídeo mesmo, ou é normal ser o PDF? Pode ser um PDF, pode ser um vídeo, pode ser uma foto. Pode ser uma foto, um vídeo, ou os três também. Ou os três. Fica armazenado ali, ele cria essa evidência e ele vai ajustando. Ele pode anexar sempre aqui o PDF lá da ordem de serviço que ele mandou para o cara, dizendo, tu vai executar nesse endereço e tal, eles sempre passam, né, via sistema, né,
Então, ele pode anexar aqui a ordem de serviço. Assistir a ordem de serviço, fazer escalação e tal. Então, tudo ele pode... em geral, vai ter o vídeo ali, né? E mais alguma informação a mais, né? Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, eu estou procurando uma ocorrência que tenha mais alguns itens aqui, né? Para facilitar. A gente pode fazer o filtro, as notas e determinar quais são as pessoas que colocaram essas informações. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho algumas imagens, né? Aqui ele já vai dar do lado a hash dessas imagens, né? Que tipo é, quando que foi gravada, quando que foi o upload dela, né? Compartilhamento interno, eu posso compartilhar entre as unidades, né? Depois ele me aparece lá na parte de compartilhamento. Eu posso criar notas em cima dela, né? E aqui, caso eu tenha alguma ocorrência, eu posso fazer a edição dela, posso digitar e marcar as tags delas, né? Ou seja, todos os itens que a gente pode fazer já com alguns thumbs, né? Para aparecer o caso para a pessoa, quem fez e as notas que foram estabelecidas. Né? Aqui a parte de bodycams, né? Onde eu poderia trocar o usuário da bodycam, né? Poderia escolher qual é o usuário dela, poderia remover ela, né? E poderia exportar, gerar relatórios, assim por diante, né? Docking stations que estão online, eu tenho, por exemplo, a minha aqui, que eu estou online com ela aqui, o sistema para fazer o envio das imagens, ou seja, eu também posso enviar imagens através do computador, se eu tiver só uma câmera, e eu quiser conectar num computador que tem instalado o software, ele vai subir as imagens, né? Como pode ter uma dock de 4 posições, como pode ser a dock computadorizada, né? Então, todas as maneiras possíveis aqui para fazer esses envios, né? Aí aqui a gente tem a parte do gestor de evidências, né? Onde eu posso relacionar câmeras, agentes, ocorrências, tipos que eu quero trazer, se a imagem é compartilhada ou não é compartilhada, né? E eu posso fazer essas pesquisas por data de upload, data de gravação, se ela foi expurgada ou se tem alguma modificação nas características de notas, né? E as tags aqui embaixo pode selecionar. Ou seja, você pode configurar tudo o que precisa para o cliente, né? O cliente adapta tudo a informação dele, adequa. Mas vamos mostrar a tela aí, Marcos. Perfeito, vamos para o monitoramento. Aqui eu tenho 3 câmeras já conectadas, meus camaradas aí mandaram, né? Aqui a gente tem os dispositivos, aqui eu tenho uma que está pegando o sinal de GPS, né? Aqui tá isso. Aqui, ó, né? Não é a do Cássio, não. Não, essa é uma daqui de Lages. Não, a minha, essa daí. Vai lá no Rio Grande do Sul ver se aparece a do Cássio. A do Cássio, pelo jeito, ainda está sem GPS. Mas aqui está onde o Cleiton se encontra. Agora, aqui abriu o stream. Eu coloquei na janela para pegar o GPS. Daqui a pouco já pega aí. Aqui tem, essa é a... essa, de quem que é essa aqui? É do tua, né, Cássio? É a minha, né? É a minha. Essa é do Cleiton, né? Perfeito, Isso. né? Aqui tem a parte das informações da câmera, quais os dados, endereço, câmeras, atualizações, firmware, como eu comentei, a velocidade relativa, a bateria, né? Status, se está gravando, se não está gravando, e assim por diante. Metadados, ocorrências. Beleza. Aqui, por exemplo, eu posso mandar tirar uma foto, vibrar essa câmera, startar a gravação dela, né? E aqui eu tenho os status delas, né? Vamos supor que tem uma ocorrência aqui, né? O cara está sem capacete. Cria uma ocorrência, né? Ele já me aparece uma maneira de criar ou associar uma ocorrência que já aconteceu, né? Aqui eu tenho as ocorrências que ocorreram, né? Ou se eu quiser uma nova ocorrência, eu posso cadastrar nova ocorrência, né? Teste de lançamento, data, hora, classificação dela, de acordo com as classificações que podem ser colocadas, né? Ordem de serviço, se eu tiver essa ordem, essa inclusive foi uma solicitação do próprio pessoal da SAMAI, né? E as tags que são relacionadas, né? E aí a gente tem o salvar, toca adiante e ele vai criar essa ocorrência lá na frente, né? Então,
Aqui eu tenho os status dessas câmeras, né? Deixa eu ver. O Cassius aqui, ó. Eu vou mandar a câmera lá para o Cassius, ó. Já foi para Porto Alegre, né? Então, sabemos que o senhor Cassius está aqui. Eu posso fazer essa operação de monitoramento dela, né? Ela vai começar a fazer o streaming, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem, por exemplo, eu posso mandar ela vibrar uma câmera, por exemplo. Então, essa é a parte de monitoramento dela, né? Eu posso também aumentar essas imagens. Se eu não quiser o mapa, eu posso fazer com que elas sejam apresentadas somente na tela, ou diminuindo e colocar mais câmeras na mesma grade. Vamos supor que o cara não precisa da tela, ele só precisa monitorar. Eu posso colocar elas e, à medida que vai se acrescentando câmeras, ele vai criando uma grid aqui. Ele vai criando uma grade com essas câmeras sendo colocadas nela. Ó, o Rafa também ligou a câmera dele, né? Então... Exato. Isso. Então, aqui a gente já tem algumas câmeras que estão sendo colocadas, né? Ela para de funcionar. Sinal. Ó, o Rafa entrando ao vivo agora. Tá. Já estão abrindo aí também? Sim. Tá. Perfeito. Não, estou vendo na tua tela aqui. Sim. Beleza. Daqui a pouco deve começar o streaming ali. Mas perfeito. Aqui a gente tem as localizações, né? Aqui tem mais uma câmera que apareceu também. Deixa eu ver se é do Cássio, do Cleiton. A do Rafa ainda não pegou. Mas é isso, pessoal. Elas vão aparecendo, vai aparecendo na tela. A gente pode criar os casos delas, né? Então, basicamente... Marco, oi? Umas perguntas aqui, até para a gente ir compartilhando com o time. Deixa a tela ali aparecendo. Eu posso criar uma agenda georreferenciada. Quero que a câmera do Rafael esteja na rua 15 de novembro, amanhã, às 9 horas da manhã, que é o horário da obra que ele tem que estar lá. Criar uma agenda e colocar essa informação e o sistema alarmar que ele não chegou lá no horário combinado? Laito, isso não. Nesse momento, não. Na verdade, isso não foi pedido por ninguém, né? E nós não colocamos mesmo. Mas é possível a gente gerar depois os cercos virtuais, tipo a cerca virtual, e agendar esse horário para ela ativar. Mas daí a gente vai ter que fazer o desenvolvimento. Hoje não tem. Mas isso é possível depois de fazer, né? Então, nos roadmaps aí a gente vai incluir isso também, né? Sim. Fazer fazer o cerco virtual lá, né? Onde ele tem que estar, né? Naquele momento, né? Para garantir que a empresa já sabe, olha, o pessoal está lá na obra, está fazendo. Era para eles ir, não precisa esperar que não ocorreu a obra, alguém está reclamando e ele tem que ir atrás para descobrir. Então, ele vai conseguir descobrir. A gente pode fazer integração desse sistema com sistemas de gestão operacional, tipo o Zendesk, tipo outras ferramentas que as empresas utilizam via API também, para ter a parte da dedicação da ordem de serviço, essas informações também. Também é possível de fazer, né? Para o roadmap futuro, né? Colocar essa integração que vai ser extremamente importante, né, para a empresa. Então, ela já integra, né, o sistema lá na ordem de serviço dele, do sistema que ele faz o controle, pagamento, tudo isso, ele pode integrar e buscar as imagens e as ocorrências lá, né? Comumente, Laírton, eu não vi nenhuma empresa dessas utilizar ferramentas um pouco mais comerciais nesse sentido. Elas usam ferramentas específicas para saneamento básico, por exemplo, né? Mas, naturalmente, poderia fazer, sim, essa integração. Né? Até porque eles possibilitam, né? É que, geralmente, esse pessoal utiliza lá no sistema de controle deles operacional, né? Alguns utilizam o Zendesk, essas ferramentas são bem comerciais, né? Como o próprio GLPI que a gente usa, né? Isso, são ferramentas semelhantes e alguns, claro, utilizam essa ferramenta lá integrada, o RP deles, né? Claro. Como TOTOS, né? Com certeza, o TOTOS também tem a ferramenta deles de controle mas a gente pode pensar nisso como APIs, né? Sim. E as câmeras veiculares também, né? Para ter a integração. Então, geralmente, geralmente nessas obras tem um caminhão, tem um veículo lá, então a gente
tiver integração pelo veículo também, né? Hoje a gente está desenvolvendo suporte, né, para anexar, para colocar, né, no painel, mas no futuro vai ter a possibilidade da integração da câmera veicular. Esse conceito, né, a gente já vem pensando nele, principalmente naquela questão do core, né, do nosso de gestão integrada, né, e ele pode sim ser desenvolvido isso, né, no roadmap, né. Eu estou prometendo um monte de coisa, depois o pessoal me surra do desenvolvimento, né, mas eu digo que no roadmap a gente vai estabelecendo sim esses itens e é muito bom escutar isso, né, que daí a gente já vai ampliando o nosso roadmap e de acordo com as necessidades do pessoal, né. Por exemplo, a Neovia, eles antes de fazer uma obra de estrada, eles passam com o veículo pelo trajeto, onde futuramente vão fazer a obra da estrada, né? Então a nossa bodycam eles estão usando para isso, para filmar todo o terreno e o trajeto, e depois trazer essa imagem para dentro e fazer a master. No veículo. No veículo, tanto O Cássio está com a mão levantada aí. Pode falar, Cássio, eu não estou te vendo, tá? Não, tudo bem, sem problema. Vocês comentaram sobre a questão de conseguir fazer o agendamento de grupo de pessoas, né? Hoje isso não existe, mas existe o grupo de pessoas que a gente chama de unidade. Se o marco for ali na questão da unidade, que está no mapa, a gente já tem como listar as pessoas e localizar elas no mapa de um jeito diferente, ou por obra que foi estipulada, ou por qual tipo de conserto está sendo feito, porque isso é mutável. A gente pode pegar um usuário e colocar numa outra unidade, porque ela está fazendo um outro tipo de serviço. Então, tu tem aí, pelo agrupamentos, tu consegue visualizar quem não está nesse momento em tal local. Então, existem, sim, possibilidades para atender uma dor, mas ainda não existe um remédio completo para tudo. Que daria, por exemplo, era para geolocalizar isso e fazer um raio, né? Sim, mas isso é só para a gente aqui demonstrar o potencial que a ferramenta tem de crescimento, né? Perfeito. Não é um sistema que ele vai estar estático, é isso daqui, não. Mas a gente começa a colocar no cliente, porque aí o cliente vai nos dizer o que ele precisa, né? Porque quando você desenvolve produto pensando de dentro para fora, você tem muita chance de desenvolver algo que ninguém quer comprar, que ninguém precisa, né? A gente pode imaginar que seja uma necessidade, uma coisa muito... E para o cliente, talvez isso não tenha valor. Agora, quando ele começa a utilizar, ele vai dizer para a gente exatamente o que tem valor para ele, o que incomoda ele, o que é problema para ele. E aí a gente vai desenvolver a ferramenta já para atender necessidades que o mercado já tem. A gente não precisa criar necessidade, a gente atende uma necessidade que já existe. Né? E aí a chance da gente escalar esse produto é muito maior. Muito, muito maior, porque a gente vai estar sempre olhando para o que o mercado quer, porque ele precisa, quais são as necessidades, vai desenvolver. Obviamente, a gente vai fazer coisas que sejam viáveis economicamente também, né? Sim, claro. É uma instituição de caridade, né? A gente vai desenvolver, não é tudo que o cliente quer, tudo que ele pode pagar, tudo que seja viável economicamente e que seja de interesse de mais clientes também, né? Não é algo que seja extremamente específico, como qualquer fornecedor de software hoje faz no mercado, né? É isso mesmo. Na verdade, muitos falam assim que às vezes o primeiro paga o desenvolvimento, os outros utilizam, né? Ou às vezes é tão importante para todo mundo e foi uma boa ideia que vale a pena desenvolver para todos e sem custo. Então, é muito relativo ao que a necessidade das pessoas e a essa disposição, né? Com certeza. E aí a gente vai tendo release 1, release 2, release 3, release 4, a gente vai estar sempre retroalimentando o sistema, né? Perfeito. Ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai melhorando. Perfeito. Aqui a gente conta, bem como tu comentou na versão de release, né? A gente está trabalhando cada vez em versionamento, né? Então, cada vez vai sair vai saindo funções novas e a gente vai tentando repassar para vocês. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida, uma pergunta aí?
Pessoal aí, o Williams e time, o Hamilton, o Natan, Rafael, já tem quantos clientes para vender aí? Eu já estou com foco em 3. E 4 na Shield, que daí é o evidente, né? É. Uhum. Eu tô acreditando muito nessa parte da equipe comercial aí. O Williams, quando começou a se desenvolver essa ideia, já apareceu gente para fazer POC, então viu-se uma necessidade muito grande e eu estou acreditando muito nisso. Estou botando muita fé na nossa equipe comercial, DSDRs, aí, equipe de marketing, vocês. Quando eu falo, eu não falo só eu falo toda a equipe de desenvolvimento, toda a equipe de produto. Isso é uma coisa que quem faz as coisas quem faz as coisas faz porque gosta, porque quer ver rodando, quer ver isso acontecendo, né? E a gente está aqui para dar todo o suporte para vocês para que isso aconteça a qualquer momento. Doutor? Não, eu só quero lembrar que enfim, dar uma informação, aquela Serrana, a Serrana, que é lixo, que é utilities também, que é de Joinville, ela está sendo comprada, né? Está sendo comprada e ela tem aí 30 cidades. Esse pessoal da Operação Mensageiro, né? Sim. Está sendo comprada e nós estamos monitorando o que é que está comprando. É aquele Paulo Furtado daqui, é um deles, daqui de Lages. Então, essa Serrana, a gente ficar bem de olho, porque quem está comprando para tornar ela produtiva, né? Desculpe, Laírton. Quem está comprando, você falou? É um grupo de Tubarão, eles estão em Tubarão, tá? Aquele Gerson que tem aqui a pedreira, aqui em Lages, mas, na realidade, eles são da Gaspar. Enfim, é um grupo... Sim, um grupo forte. Um grupo forte. Legal. E eles estão, enfim, muitos são nossos amigos, né? Então, sim, seria aí para o William, para o Ayrton, aí, enfim, para nós. Vamos de olho. Vamos ficar de olho. O mercado de saneamento no Brasil teve a promulgação do Marco do Saneamento, que foi o ano passado, né? Em 2022 ainda. E o Brasil, uma das maiores deficiências do Brasil é saneamento básico. A gente tem, inclusive, Santa Catarina é um dos piores estados do Brasil nesse quesito, né? Só com as metas que têm que ser atingidas pela lei do Marco do Saneamento, tem que se investir estimados mais de R$1 trilhão até 2030 pelo setor. 1 trilhão, a gente estava falando ontem, quantos zeros cabem em 1 trilhão, né? Dinheiro pra caramba. Então, se a gente pegar aí só uma partezinha desse 1 trilhão, nós já ficamos bem felizes aí, então a gente já fica bem satisfeito. É um negócio que tem muito dinheiro, tem muita demanda, e quando a gente falar de energia elétrica, a gente falar de telecom, o doutor Roberto conhece bem esse segmento também, né, doutor? Todos os dias eles estão na rua. Todos os dias eles estão na rua, né? Eles estão e eles têm problema com... o Jacques falou de que trabalha em altura. Olha, o dia que eles perdem um trabalhador ou dá um acidente, isso é um custo financeiro e um custo de imagem tremendo, né? Então, todo mundo quer ter cuidado com isso, todo mundo quer evitar esse tipo de impacto, né? Então, a gente quer levar essa solução para isso, para eles, né? Olha, vamos ajudar vocês a resolver uma dor, algo que incomoda vocês no dia a dia. E é um negócio muito grande, e a gente vai fazer exatamente aí, pegando os exemplos que a gente vê no mercado hoje, principalmente o pessoal que trabalha com SDR, né, sabe, as empresas do SaaS, né, é o grande negócio, né, da venda disruptiva, da venda incremental, da receita previsível aí, é SaaS, e a gente está entrando no mercado de SaaS, Software as a Service, né? Só que a gente está levando a solução que é mais abrangente, é software e hardware, né? Tudo as a service para entregar ao cliente. Cuide do seu core business, que eu cuido do monitoramento das tuas obras, né? E aí a gente vai replicar isso tudo, né? Identificação de lead, criação, aproximação, abordagem,
agendamento, venda, né? E escala, né? Novas versões, upselling. Agora tem uma nova versão, tem um analítico. Nós vamos ter uma base de clientes que vai estar pagando X reais por mês. Depois a gente vai desenvolver uma analítica. Eu vou lá, cara, você quer comprar a licença do analítico? Já está tudo pronto aí. Você só avisa, eu habilito aqui no sistema para você o analítico e a tua mensalidade vai passar de 59 para 100 reais, por exemplo. E só com comando aqui a gente vai fazer isso. Não tem que ir lá no cliente, não tem que ir lá instalar, não tem que manter, não tem vendaval que derruba a torre, depois você tem que ir lá trocar a torre, né? Esse é um negócio, né? Claro, ainda tem o hardware lá na ponta que gera, né, uma manutenção, que gera uma necessidade, mas ele cada vez vai estar pesando menos na conta. Daqui a gente consegue fazer muita coisa. Então, eu acredito muito nesse produto e acredito que a gente está preparado para entrar nesse tipo de negócio. É um outro salto, né, para a Ditec, é um outro salto, porque a gente está desenvolvendo um produto muito específico, né? A gente não está sendo um integrador, pegar algo que alguém faz e que várias outras empresas fazem também, que a gente, na hora de negociar com o cliente, ele tem sempre 10, 20 opções. Aqui a gente vai estar desenvolvendo um produto específico, customizado. Claro, a gente vai ter que identificar o cliente, a gente vai ter que conhecer o cliente, a gente vai ter que entender do negócio, mas a partir de feito essa base, a gente vai poder escalar muito esse produto. Então, cada dia agora a gente tem algumas ações aí, né, junto com o marketing também programado para o lançamento, né? Vamos até inventar uma live, né? Eles vão ter que se preparar, né, Marco? Para ficar 1 hora e pouco aí falando sobre isso. Então, mas para a gente gerar realmente, olhar os melhores cases de mercado, ver como vamos aprender com os bons, né? Vamos ver como os bons fazem, estão tendo sucesso, a gente vai procurar replicar, né? E todo mundo tem que ajudar nesse movimento, né? Por isso que a gente quer fazer, primeiro, divulgar internamente, para que todos os colaboradores da Edtech saibam o que é, né? Saibam para que serve e para quem é destinado esse produto, né? Então, vamos trabalhar, mas tenho muita fé que a gente vai ter muito sucesso aí, a gente vai ver muito aí o D-Sync. E o D-Sync é a nossa plataforma. Vocês vão ver, a gente vai regenerar agora, pegando o conceito da IA generativa, né? Então, o D-Sync vai ser generativo, ele vai estar gerando novos filhos aí. Ele gerou Evidência, agora ele está gerando Obras, ele vai gerar o Frotas, ele vai ser a nossa plataforma, marca registrada, a gente está registrando isso no INPI, né, doutor Roberto, também aí uma preocupação da gente ter, né, o nome nosso, esse nome é nosso, né, então a gente vai ter, e a gente vai desenvolver em cima dessa família aí, novos produtos, novas soluções, e vamos botar D-Sync no Brasil inteiro aí. Começando pelo Brasil, depois a gente vai para fora também, mas já conquistando o Brasil, a gente já está conquistando primeiro o Sul, que é a nossa base, né, que é o nosso quartel, que é o nosso, aqui em volta do nosso headquarter, e aí depois a gente vai expandindo, Brasil afora, e Américas, e aí vamos... Sonhe grande, né? Sonhe grande, comece pequeno e ande rápido, né? Parafraseando o nosso amigo Luiz Fernando Furlan, né? Fala esse... Uma última coisa aqui, Laerte, que eu sempre dou uma olhada para o meu Rio Grande lá, né? Apesar de estar meio quebrado, eu sempre dou uma olhada lá, né? A Egea comprou a Corsan, né? E ela vai assumir inteiramente a Corsan. Ela já tem obra em 300 e poucos municípios, né? Mas ela vai assumir inteiramente a Corsan em junho, né? Então, ou seja, a gente já tem a Egea dentro de casa, né? E ela, no balanço que ela apresentou agora no mês passado, ela apresentou que vai fazer 1,7 bilhão em investimento no Rio Grande do Sul. Então, está aí uma oportunidade de um cliente que nós já estamos colocando para dentro de casa, para a gente voltar, ajudem meu Rio Grande, vamos ajudar o Rio Grande. Esse Rio Grande está precisando de saneamento. Eu nem vou dizer o porquê. E também agora, viu, Marcão, pessoal, nós não podemos mais falar mal do Rio Grande. Né? Não, exatamente. Já começa por SCC, não é mais Sistema Catarinense de Comunicações, é só SCC. Agora é o Sistema Brasileiro de Comunicações. Mas eu já vi ontem, não estava registrado o SBC, e já tinha gente registrando domínio SBC, SBCom, mas procurei um monte de domínio ontem, doutor. Ah, é? Na realidade,
na realidade, o Rio Grande agora é a nossa... Já, quem começou foi a EdTech, a EdTech abriu os caminhos lá, e agora nós estamos com rádio, né? Parabéns. E vamos atrás dessa enchida. Os caras empurram, o Rio Grande empurra as buchas, tudo aqui para nós. Claro. Dos 5 maiores clientes da EdTech, 3 são do Rio Grande do Sul, né? Assim, então, muito importante. Me falaram bastante, esse amigo meu, que é dono um dos donos dessa empresa, me falou muito dessa Ageia, né? Uhum. A Ageia. É a maior empresa do segmento no Brasil. O que ele, enfim, falou dela do ponto negativo, né? Primeiro do tamanho, essas coisas tudo que vocês sabem, mas é que ela espreme demais os fornecedores. Agora, veja bem, ela está no serviço dela. O seu Agostinho aqui também dá uma espremidinha, não pode ser demais, mas fornecedor. Quem quer ficar de pé tem que fazer um pouco isso, né? Só para nós ficar também, viu, William? Para nós ficar bem acordado, porque para ver até o limite, porque tem essas empresas que começam a espremer e daqui a pouco não é vantagem para nós estar fornecendo. Claro. Não, com certeza, né? Isso sempre é feito. Todas essas empresas utilities, tirando não as utilities estatais, né, mas as privadas, elas são sempre vinculadas aí a grandes grupos de obras, né, empreiteiras. E é padrão, né? A gente atende a Terpa, né? O William está bem acostumado com a Neovia. São assim, esse é o negócio deles, né? O negócio deles, só que eles são muito grandes, né? Eles são muito grandes e sempre sobra. O negócio que a gente tem com eles hoje do Flow é um negócio muito bom para a gente, né? Que tá iniciando agora. E como a gente botou o pé lá, agora nós queremos se espalhar lá dentro, né? O que nós temos com eles? O Flow. É o Flow de monitoramento do controle de fluxo de veículos nas cidades aqui de Araquari, Bombinhas, Penha. Então, está iniciando agora, está ativado em Bombinhas e tem mais 5 cidades para ativar do Flow, mas a gente já conversou com eles para a gente apresentar agora a gestão de obras também para eles. Então, a partir do momento que a gente consegue entrar aqui, daí depois, como é que eu faço para falar? Agora me indica um contato lá no Rio Grande do Sul, e aí a gente vai para o Rio Grande do Sul. Aí, quando a gente falou de trilhão, a gente vê que só a Corsan já está falando em 1,7 bi. É muito dinheiro nesse negócio, né? É muito dinheiro. O mercado de energia é um negócio astronômico, o mercado de telecom é um negócio astronômico em termos de valores, todos são muito grandes, né? Tem muito envolvimento. Então, é um setor que movimenta aí grande parte do PIB. A gente vai... Vamos pegar o nosso quinhãozinho nesse... 1,3 megawatts, nós já estamos no... na energia, né, Marcão? Já isso aí? Já somos utility também, já somos utility. Para te vender lá para o Jacques, aí, o monitoramento da usina dele. Isso aí. O Jacques já é usineiro, então. Já é usineiro, já está no grupo dos dinheiro grosso aí. Isso aí. Não, mas vai ser um produto muito interessante, né? Ele gera muito valor agregado para o cliente, reduz o custo deles, tá? Então, assim, eles estão vendo como uma grande ferramenta. Quem a gente está fazendo POC, está conversando, realmente agrega muito valor. Então, a expectativa ela é altíssima, mas tem trabalho a ser feito, né? Sim. Não vai ser do dia para noite, trabalho. E, gente, só para a gente, assim, ficar bem assim, todos os negócios, né, de grande sucesso, vamos pegar aqui só os de Santa Catarina como a RD, né, que é um negócio que foi vendido, né, há 4 anos atrás por 2 bilhões de reais, né. Quando ele começou, não era nada. O software era ruim, era fraco, não tinha quase nada, e mesmo assim ele começou. Ele foi, colocou nos primeiros clientes, e os clientes foram dizendo para ele o que ele precisava melhorar, o que ele podia melhorar. E hoje está
se não... me arrisco a dizer que 70% das empresas médias hoje do Brasil utilizam a RD. É impressionante o negócio, quase todo mundo utiliza. E ele começou assim, colocando a primeira versão e a partir dos clientes, o Exact Sales aí, o Theo andava ali na rua, todo mundo conhecia o Theo, que começando aquele negócio, ele nem era vendedor, né? Começou a vender esse negócio de Exact Sales aí, começou, ele nem entendia muito, né, do negócio, e hoje foi vendida para a TOTS também por 360 milhões de reais, né? Chegou a mais de 10 mil clientes e começou também olhando, tem um filão de mercado, eu vou entrar, vou explorar, tem uma boa oportunidade, vou começar com o que eu consigo e vou usando os próprios clientes para desenvolver. Hoje o cliente gosta muito de sugerir, de propor e fazer, né? Então isso que a gente tem que ter essa visão. É assim que os grandes negócios começaram, eles não começam... como diz, uma grande obra feita da noite por dia leva anos, né, para acontecer, né? Então a gente sempre... pelo alicerce. Então isso que a gente tem que olhar. Todo mundo que hoje está muito grande, faz muito sucesso. O próprio, o pessoal, eu estava vindo lá, o podcast, eu estava falando, o Facebook não começou com 2 bilhões de usuários no mundo todo, começou com os alunos da Universidade de Harvard, que era o que ele estudava. Depois foi para Yale, foi para Columbia, foi distribuindo nas universidades e depois foi massificando no mundo todo. Todos os grandes exemplos de software são assim. A própria TOTS, quando começou, né, doutor Roberto, você comprou ele com o MicroSiga, acredito, lá na época, né? Era um softwarezinho local desenvolvido aqui em Joinville e tal, e hoje é uma das maiores empresas de software do mundo, foi crescendo, foi se desenvolvendo, mas no começo era pequeno, né? Então nós estamos também nesse modelo. A gente vai começar, vai colocar nos clientes, vai começar, e junto com eles a gente vai desenvolvendo, melhorando, e quiçá aí a gente vai estar presente aí em 50%, 60% das empresas, das utilities do Brasil aí com o nosso DSync. Perfeito. Pessoal, então era isso que nós temos, né? Eu queria agradecer de novo a todos vocês, em especial aí para toda a equipe de produto, né? Que ajudaram a desenvolver esse software aí. Contamos entre todo mundo aí para que isso aí seja um sucesso. Legal. Um abraço, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Até logo, pessoal, e parabéns aí. Parei a gravação agora. Final de semana a todos. Valeu.